E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Rocket. Ao meu lado direito, primeira vez participando aqui, Felipe Morgon. Felipe, seja bem-vindo à nossa mesa, Muito obrigado, ao uma honra Rocket estar nessa Talk. mesa. Bem-vindo. Valeu. Felipe, que agora é um comandante aqui dentro da Rocket, junto com o meu lado esquerdo, Guilherme Bernardes, e o E aí, e o Léo galera? e o Léo Bernardes Gil. Léo Gil. Às vezes eu confundo Léo Gil. Léo Bernardes ou Guilherme Gil. Já falaram alguma vez? Já, toda hora. Todo mundo confunde. E agora o Felipe compondo a mesa. Felipe, então seja bem-vindo. Obrigado. Felipe, conta mais um pouco ali, um resumo. Quem é o Felipe hoje? Quem é o Felipe Quem é o hoje? Felipe hoje? Cara, hoje o Felipe é um sócio aqui da Rocket, Aham. olha só. E a gente trabalha à frente de Analytics. Analytics, Hyper Legal. Automation, algumas outras frentes ali que envolvem um próximo passo no uso de dados, né? Como que a gente trabalha esses dados que a gente tem dentro de casa e como é que eu começo a olhar para frente, como é que eu automatizo o meu processo ou ajudo a automatizar meu processo de tomada de decisão. Então, hoje é um pouquinho do meu trabalho aqui na Rocket que vem ao encontro das Show experiências de que eu bola. tive no passado aí. Show de bola. E Lá na grandes Rocket. experiências, né, Felipe? Então, veio Um para pouquinho. uma São carga boa, uns né, 10 Guilherme? aninhos aí de Ope, aí foi rodagem já. contratação, viu? Não veio para somar, veio para multiplicar. Né? Tem que Sempre ser para multiplicar. multiplicação, exatamente. E aí a gente vai aproveitar o tema de hoje, que é data-driven, né? E trazer um pouco mais do seu conhecimento. Só para o pessoal saber, então, a gente vai trazer um tema que diz o seguinte. Tem um estudo da Forrest, né? Diz o seguinte. Empresas data-driven são 5 vezes mais propensas a tomar decisões mais rapidamente que seus concorrentes. Pode ser um pouco óbvio essa frase às vezes, né? Beleza, a empresa tem a cultura, ela vai consequentemente tomar. Mas como, né? Por que ela toma decisões? Vamos começar pelo básico, então. Começando aqui pelo Felipe. Felipe, para você, que é de forma resumida, o que é uma cultura data-driven hoje Boa. dentro de uma empresa? É uma boa pergunta, cara. Cultura data-driven, como o nome diz, é uma cultura, então não é algo tão tangível assim, né? As pessoas acham, ah, a cultura data-driven é eu ter BI, ter ferramenta, ter isso e aquilo. Isso é uma etapa do Sim, data-driven. Mas a cultura é como é que eu uso essas informações para apoiar a minha tomada de decisão. show de E bola. aí é uma outra desmistificação, né? A gente nunca vai tomar 100% das nossas decisões baseadas 100% em dados, né? Uhum. Sempre tem um feeling ali do Isso. empresário, do gestor, que conhece do negócio Uhum. dele. E o que é a cultura data-driven? É eu ver se isso que eu estou identificando no mercado, esse sentimento que eu tenho, Uhum. faz sentido com os dados que eu estou analisando. Perfeito. Então, cultura data-driven para mim é esse caminho. Legal. Ele é Legal. um processo que é construído ao longo do tempo, né? Então, às Totalmente. vezes a empresa tem uma BI não significa que ela tem uma cultura ou tem Total. um sistema. Total. Ferramenta não significa que eu tenho cultura. E, inclusive, não significa nem que eu sei usar ela, né? Aham. Se eu não tenho essa experiência, esse Verdade. letramento no uso da ferramenta e fazer a análise do que eu tenho ali disponível para mim. Show de bola. Concorda, Exatamente. Gui? Concordo. Hoje a cultura data-driven ela vem muito de acordo com as pessoas que estão na organização, né? A ferramenta não garante, igual o Felipe falou, que você vai ter essa cultura orientada a dados. E sobre a frase da Forrest, né? Tipo, que empresas que têm essa cultura tendem a tomar decisões mais rápido, eu acredito que é 100% verdade, né? As empresas que têm boas culturas de dados, elas têm muito embasamento teórico, né, para poder tomar as decisões e acabam agilizando o processo de decisão no sentido que elas já têm os dados prontos, né? Então, vou lançar uma promoção no mercado, vou fazer alguma ação com o cliente, ela já tem todo o ambiente pronto para entender como que estava o passado, Uhum. pensar ali um pouquinho, juntar as pessoas, juntar as peças e projetar alguma coisa para o futuro. Então, eles ganham muito tempo, ao invés de ficar levantando relatório. Ah, puxa aí meu histórico de vendas dos últimos 12 meses. Aí vai lá o analista lá, vai puxar. Agora pega os clientes que não compraram nos últimos 6 meses. Aí vai lá o outro cara. Então, todo mundo que tem esse conjunto de dados já pronto, acredito que agiliza muito a tomada de decisão. Show de bola. Tratando um pouco sobre desafios, eu vejo que muitas empresas gostariam de se tornar uma empresa data-driven, falar, pô, eu quero implementar isso dentro da minha empresa, mas não sei por onde eu começo, né? Se vocês conseguem ministrar principais desafios hoje da empresa, e como eles conseguem, né, dar esse primeiro passo para se tornar uma empresa data-driven, né? Se vocês fossem dizer, 3 passos para se tornar uma empresa data-driven, né? Como que vocês colocariam isso hoje? Boa. Cara, o primeiro passo, tudo começa pelas pessoas, né? A base da pirâmide ali. Então, se a gente quer construir uma cultura data-driven, a cultura ela é formada pelas pessoas. Então, investir na capacitação das pessoas, em entender o porquê que é tão importante a gente considerar os dados na nossa tomada de decisão, porque no final do dia a gente está mitigando risco, né? É o que o Gui Sim. falou. Cultura de dados é mitigação de risco, diminui o risco do meu negócio. Então,
primeiro passo para mim é capacitação de pessoas, é olhar, Legal. trazer treinamento, trazer pessoas de fora e também o próprio gestor e empresário estar consciente disso, né? E ouvir, muitas vezes, porque tem muitas pessoas ali que são da sua equipe que muitas vezes já têm as ideias de como usar, que querem usar, e o gestor às vezes se blinda disso. Então também ele ouvir as pessoas da equipe, além dele Exatamente. trazer Aham. esse tipo de coisa para o colaborador é muito importante, né? Sim, sim. Então Lembra- tudo pelas pessoas. Deixar todos na mesma página, né? Exato. Porque por que que a gente vai usar esses dados? Às vezes o colaborador ele não entende muito bem por que está coletando a quantidade de horas que ele está trabalhando, por exemplo, num projeto específico. Então, mostrar para ele que, cara, ó, isso aqui pode melhorar a eficiência operacional da empresa, pode fazer a gente precificar o produto melhor, pode fazer a gente ter uma remuneração variável diferente. Então, tudo isso, mostrar o fim para todas as pessoas. Todo mundo tem que estar na mesma página. Por que que a gente está coletando dado? E esse incentivo ele vem dos líderes, né? Então tem que começar. Às vezes pode ser que comece ali pelo um funcionário, pelo um analista ali, mas o cara tá um pouco abaixo ali, e às vezes tem essa blindagem, né, desse superior, e aí o líder precisa, às vezes, tomar essa frente 100%. também. Eu lembro de uma frase, né, que você falou sobre pessoas, né? Não lembro quem que é, que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Acho que alguma coisa assim, não sei se você lembra dessa frase. Mas, Você tá falando, eu lembro. você lembra dessa frase, mas eu não sei de quem que é. Mas como que vocês veem, então, a cultura data-driven? Você percebe que ela está muito no começo? Você acha que tem muita coisa para evoluir ainda, né? Teve um avanço muito grande, né, dessa implementação de cultura, das empresas terem a necessidade de implementação de uma cultura. Vocês acham que foi a... Todo mundo fala de pandemia, né? A gente tratou recentemente. Mas vocês acham que foi a pandemia? Vocês acham que foi a evolução do mercado? Tem algum ponto específico desse avanço dessa cultura? Quer começar, Gui? Cara, posso começar. Pode. Eu acredito que a gente ainda está no começo, tá? Como eu sempre digo, isso ainda não está democratizado no mercado. Poucas empresas têm acesso a essa cultura como um todo, sabe? Eu vejo que está muito concentrado nas maiores empresas. Porém, hoje nós temos tecnologias que são acessíveis para todas as empresas, né? Nós temos hoje o BI ele não é mais uma ferramenta impossível de ser acessada igual era 5, 10 anos atrás, né? Onde as grandes empresas tinham porque era uma coisa muito cara. Então, hoje isso já é mais democratizado, mas a cultura ainda não está democratizada. Então, ferramenta a gente tem, falta preparar as pessoas, preparar os gestores para poder utilizar essas ferramentas da melhor forma. Então, na minha opinião, nós estamos no começo ainda de uma era de decisões baseadas em dados 100% assim, das empresas estarem utilizando, desde as pequenas até as grandes empresas. É claro que numa proporção menor, né? As empresas pequenas vão usar dados menos estruturados, vão usar às vezes um dado de faturamento, um dado de ticket médio, um dado de clientes atendidos, não vão usar dados muito complexos para tomar decisão como empresas maiores que precisam disso. Mas o fato de utilizar dados já faz a empresa performar melhor. Então acredito que a gente tem um caminho longo para percorrer, mas estamos no caminho certo. Eu acredito que essa democratização das ferramentas já é um passo importante. Legal, muito importante. E aí, Felipe? Cara, concordo plenamente. E você falou um pouco da pandemia, né? A pandemia, ela acelerou muito a transformação digital das empresas. Então, mesmo aquela empresa que trabalhava só com o processo dela no papel, teve que mudar um pouco isso. Porque, cara, o mundo mudou, a maneira das relações ali Tem na que se pandemia adaptar, mudaram. né? O cara teve que ir home office, já não tinha mais acesso ao papel. Exatamente. Como é que eu faço? Meu cliente não vinha mais à minha loja. Como é que eu ia usar o papel? Então, esse processo de digitalização, de digitatização, algumas pessoas falam também, acelera a minha cultura data-driven. Porque agora eu tenho dados. Uma empresa que coletava no papel, agora ela colocou um sisteminha ali, Pronto. já começa a ter dados. Agora, como que eu pego isso e começo a transformar isso para minha tomada de decisão, para me gerar insight, é parte da trilha que esse pessoal vai percorrer. E aí também entendo que a gente está muito no começo. A nível de segmento é muito concentrado, né? Você pega mercado bancário, mercado de tecnologia, são segmentos mais maduros nesse uso de informações, até pelo volume de informações que eles têm. Agora, outros segmentos, tem empresas que são líderes pioneiras ali nesse uso de dados e algumas outras vão surfar essa cauda longa, que vai ficando aí. Então, acho que é muito no começo e tem um caminho muito grande. Tanto do ponto de vista de evolução ferramental, quanto de conscientização das pessoas de que é importante a gente usar isso. Exato, legal. Então, é um processo de formiguinha ali. Então, a gente avançou muito, né? Porque o mercado houve essa necessidade também.
mas é um processo ali que as empresas que querem implementar precisam entender que para chegar como grandes empresas, né? Lembra que a gente comentou aqui no off sobre o Itaú, né, que é uma empresa muito grande, referência hoje no setor de tecnologia. Como que eu quero me tornar uma empresa de referência de tecnologia, como o Itaú fez? Então, ver o que eles fizeram, entendeu? Acho que tem que ser muito espelho, né? Não sei se vocês percebem isso também. Com certeza. Mas tem que usar eles como espelho, outras empresas também, e a partir daí criar esse processo de cultura. Se vocês fossem dar uma dica para pequenas empresas que estão começando aí, que não têm essa cultura, o que vocês falariam para esses empresários, líderes que querem implementar? Já pego a linha do Felipe. Cara, começa pelas pessoas, começa a entender o que você tem ali de capital humano, por que eles entregariam esse resultado para você, conscientiza as pessoas da importância disso, depois pega uma ferramenta legal, pega uma infraestrutura legal. Então, o segundo passo é você ter infraestrutura, cara. Tem que ter um ERP, tem que ter um sistema ali minimamente rodando. É importante você ter um ambiente de dados também na empresa, dependendo da sua massa de dados. Não vamos buscar o dado direto do RPG, vamos tratar ele, deixar o ambiente ali preparado e aí depois implantar, obviamente, todas as estratégias de tomada de decisão com base em dados. Então, basicamente são 3 passos. O primeiro envolve as pessoas, o segundo a tecnologia que ele vai utilizar e o terceiro essa utilização da ferramenta em si para poder tomar decisão. Acho que são os 3 passos aí. Show de bola, Gui. Acho que é isso. Cultura da TV não tem segredo, né? Acho que é um processo ali. Gui resumiu perfeitamente. Trata sobre pessoas, você tem uma infraestrutura de dados, tem um sistema bem organizado, centralização principalmente dessas informações, organização dessas informações, e aí tomada de decisões em tempo real ali a partir de um BI. Quer complementar alguma coisa, Felipe? Cara, acho que é isso. É uma jornada. É uma jornada. Exatamente. Ninguém vai conseguir transformar uma empresa para uma cultura data-driven do dia para a noite. Sim. Então é uma jornada, é uma evolução. E a Rocket pode te ajudar nisso, inclusive. Com certeza. A gente pode ajudar nessa maturidade do uso dos dados e trazer esses insights, né? Como é que a gente pode fazer aqui dentro para acelerar esse processo. Porque apesar de uma jornada, a gente pode fazer ele caminhando ou correndo, né? Exato. Então a gente pode pegar na sua mão ali, com certeza, e ajudar você, gestor, empresário, então, o que a Rocket isso de pé. O que a Rocket atua hoje? A gente trabalha, então, com a ferramenta de BI, trabalhamos com a parte da infraestrutura de dados, né? Então, às vezes, se você não tem uma infraestrutura, a gente pode estar desenvolvendo isso para você, ou se você já tem, a gente pode estar melhorando. Exato. E trabalhando o Analytics também, né? Também, que é uma ferramenta importante, que é o que você faz com esses dados, né? Exatamente. Tem as 3 perguntas, né? É o porquê, que daí envolve as pessoas. Por que a gente vai trabalhar com dados? O como, que daí você vai olhar para a ferramenta. Como que eu vou mensurar isso? E o porquê, e o que eu vou fazer com isso, né? Exatamente. Então, aí entra toda a parte de análise, toda a parte de estratégia, que é o último passo ali da análise. Tem empresa que recebe muita informação, não sabe o que fazer. Tem tanto dado ali que acaba se tornando um infoxication, né? Exatamente. Que é muito dado, pouca análise, e aí tem a paralisia por análise, né? Que a gente pode trazer um talk falando só sobre o que é uma paralisia por análise e como consegue vencer isso. Os nomes bonitos do mercado, né? Agora, que no final do dia eu tenho tanta coisa que eu não sei o que fazer com isso. Exatamente. Então, saber organizar também. Tá, então se você tem dificuldade, tem uma dor, uma demanda sobre isso, a Rocket está à total disposição aqui. Temos especialistas para te atender. Fechou? É isso? É isso. É isso. Felipe, obrigado pela sua primeira participação. Prazerzaço. Você vai voltar aqui direto, tá? Vamos nessa. Os agendamentos dos outros tagos já tá feito. Sua agenda já tá sabendo lá que você vai voltar e vai trazer mais essa cultura, experiência que você tem na parte de analytics. Legal. E obrigado, Gui, também pela sua participação. Tamo junto, valeu. Se você gostou desse vídeo, aprender. Se você gostou do vídeo, tem que fazer o quê? Like. Dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. E tem que ativar o sininho. Aprendeu bem, né? Tá virando youtuber. Tá virando youtuber. Muda aqui pra produção na próxima vez. Tá? Vamos lá. Fechou, pessoal. Grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo e até mais. Valeu, Tchau. pessoal.